Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, nesta oportunidade, nesta noite aqui unido com os irmãos neste vídeo. Queremos narrar alguns fatos, né? Principalmente falar sobre como nasceu o trabalho da comunidade do Arisco, Igreja Assembleia de Deus, na comunidade do Arisco. No ano de 2006, meus irmãos, eu estando ali trabalhando na Assembleia de Deus em Redenção, então Deus colocou no meu coração um propósito de criar um trabalho ali na comunidade do Arisco, pelo fato de que ali havia muitas almas, mas não havia ninguém ali pregando a palavra de Deus, não havia congregação. E sabe como é as coisas, o povo vivia da sua maneira, o que existia ali era muitos bares, né? E uma perturbação forte do inimigo naquele lugar, e até porque havia a falta da palavra de Deus, né? As outras coisas até tinha em abundância, porém a palavra de Deus ali não existia, pregadores, trabalho. E no ano de 2006, falando com o pastor, procuramos criar ali um trabalho e até criamos aquele trabalho com dificuldade, pois a comunidade é uma comunidade, os caminhos são praticamente bons na época do verão, mas na época do inverno é complicado, escorregadio. Havia alguns riachos, né, rios pequenos que muitas vezes não deixava passar, e a volta por outro lado também tinha alguns riachos, né, como nós chamamos na região norte, e aí se tornava difícil. Tinha uma lagoa também que uma parte dela enche o caminho onde se passa e muitos carros não passam, outros não querem colocar. E de moto não é todos que querem ir. E assim era difícil o trabalho, muito difícil na verdade, mas quando Deus manda, irmãos, Ele se responsabiliza. E ali criamos aquele trabalho para a glória de Deus no ano de 2006. E aí esse trabalho ele foi crescendo aos poucos, e em uma garagem, o dono daquele imóvel ele não morava lá, e a casa estava desocupada, ele nos cedeu, e na garagem nós fazíamos o trabalho. E ali Deus começou já a salvar, e quando tinha aí 15 ou era 17 almas, provavelmente já faz alguns anos, e aí nós veio para São Paulo, que era um mandado de Deus, que nós viesse para cá, que ele tinha uma grande obra aqui. Foi justamente na época que, chegando aqui, ele começou a salvar os familiares da minha esposa, meu sogro, sogra, e enfim, foi uma grande salvação quando nós começamos a pregar aqui a palavra de Deus. E aí, naquela época, o pastor que chegou ali em Redenção achou por bem parar com o trabalho do Arisco, porque na verdade, segundo os irmãos que passaram para mim, o trabalho era um trabalho difícil, um trabalho que não dava retorno, só dava muito despesa, cansaço, dificuldade. E aí o pastor terminou, parou, fechou, encerrou aquele trabalho. E aí, meus queridos, passaram-se 10 anos, né? 10 anos. Então eu aqui em São Paulo, quando eu estava com 6 anos aqui, 5 anos e alguns meses, Deus me dá 2 revelações e me manda voltar lá para criar um trabalho naquele lugar novamente. E nas 2 revelações eu entendi perfeitamente, não vou contar aqui para que o tempo não fique um pouco traspassado, mas as 2 revelações foram muito fortes. Deus me mostrava um cemitério abandonado com muitas crianças, só o osso e o couro, e os olhos ainda, alguns ainda estavam de olho aberto, e outros já não via mais, estava aquela neve, aquela cinza nos olhos.
Não vou contar a revelação, mas Deus me fez entender perfeitamente, né? O cemitério abandonado era justamente o arisco abandonado. E aí depois Deus me deu outra revelação, eu viajando em um carro, e quando eu ia naquela direção com a minha família, apareceu um homem na frente do carro. Na frente tinha um engarrafamento, muitos carros parados, e eu já atrasado, com pressa, dirigindo. Aquele homem aparece na frente e para o meu carro, eu andando numa velocidade considerada, e eu gritava pela porta do carro para ele sair do meio, e ele não saía, conseguiu parar o carro e empurrar o carro de volta. E eu disse, não, deixa eu ir, eu já estou atrasado. E ele disse, não, você já passou muito do lugar. Já faz tempo que você passou do lugar onde você deveria entrar. E ali ele empurrou aquele carro de volta, dando aquele pique, aquele caminhado saltitante na frente do carro e empurrando o carro de volta. Mas a velocidade, irmão, era grande de ré. E nessa revelação, ele, quando chegou em duas bifurcações, um sentido à direita e outro retornando à esquerda, ele disse, você pode pegar um desses dois caminhos, qualquer um dos dois que você pegar vai dar no lugar onde você vai. E aí eu peguei a direita, é claro, que estava mais fácil do que fazer uma bifurcação. E aí, quando eu despertei nessa revelação, eu entendi que eu já tinha passado muito tempo de ter voltado para fazer aquele trabalho. Mas as coisas de Deus é tudo no tempo do Senhor. Então, chegando lá em Redenção, de volta, foi quando ainda passei 2 anos ali orando a Deus, pedindo direção, e os pastores já queriam me colocar para fazer o trabalho lá, mas eu orando a Deus, porque na verdade era difícil, e eu esperava que Deus usasse outro para me tão somente ajudar e ficar mais livre da responsabilidade grande. Mas quando foi um dia, eu estava em casa, fui convidado para pregar em uma certa congregação, e ali, quando eu estava em casa buscando a Deus por 2 dias, então, no último dia, quando eu já estava para agradecer a Deus, né, a minha consagração ao Senhor, o Espírito Santo me tomou com um poder muito grande, me pôs de pé e disse para mim, vira-te para o lado direito, que era justamente o lado do arisco. E começou a falar, eu falando comigo mesmo, o Espírito de Deus falando com o meu espírito, e me dizia, levanta-te e vai para aquele lugar, porque eis que já estou naquele lugar. E assim Deus falou muitas coisas comigo, e quando Deus falou comigo, eu falei, Deus, mas meu Senhor, eu tenho um pastor, e se o pastor não entender como eu faço, então o Espírito Santo me orientou direitinho, como eu deveria fazer. Se o pastor, eu dissesse para o pastor que eu ia alugar uma casa naquele lugar e iniciar o trabalho, tão somente eu queria que ele dissesse que eu pudesse ir e fazer o trabalho e nada mais. Se ele me dissesse que eu fosse e fizesse o trabalho, então era isso que eu precisava. Não precisava de dinheiro, não precisava de carro, nada. O Espírito Santo me orientou, porque eu disse a Deus, se o pastor não permitir que eu venha fazer o trabalho, meu Senhor, então eu vou sair dessa congregação que eu estou, no caso era Assembleia de Deus, e vou me congregar em outro ministério que permita eu fazer o trabalho lá, mas o trabalho do Senhor eu vou fazer. Então o Espírito Santo me orientou para me fazer desse jeito. E quando ele me orientou, irmão, para fazer desse jeito, então eu chamei o meu pastor, fui na casa dele, conversei com ele e disse as mesmas palavras que o Espírito Santo tinha me falado. Falei, olha, pastor, eu não quero pedir nada de ajuda assim ao pastor, a não ser que o pastor queira estar disponível a ajudar, porque na verdade o senhor é o pastor do campo aqui. Mas o que eu preciso, pastor, que o senhor me fale, é que o senhor me diga que eu vá e faça o trabalho. Se o senhor me disser isto, então cremos em Deus que o trabalho será feito. E se o senhor disser que não, então eu não posso fazer o trabalho. Mas foi lindo demais, irmão, porque do jeito que o Espírito Santo me falou, ele disse, o pastor falou, ele disse, então, irmão Chagas, se é assim, vai e faça o trabalho. Então pronto, foi como começou o trabalho em 2016. Fui lá, aluguei uma casa, pintei, organizei e levei umas
cadeira e organizamos as coisas. Naquela época Deus me deu uma F4000 e eu comprei aquela F4000, não ia nem comprar uma F4000 daquele valor, eu comprei uma F4000 mais barata, de 35 por exemplo. Inclusive eu fui para comprar uma em João Pessoa, mas quando eu cheguei em João Pessoa não deu certo, e eu acabei comprando uma bem mais cara, mais nova também, melhor. Deus me deu, na verdade, coisas boas. Quando eu cheguei em casa, minha esposa nem acreditava que aquela F4000 era que eu tinha ido comprar, porque eu tenho de comprar uma 95 e cheguei com outra bem mais nova, né? E aí enchi aquela caminhoneta de irmão, bateria. A minha menina é a guitarrista da igreja, a minha filha, e o irmão com o baixo, teclado, e ali a gente começou a fazer aquele trabalho. Foi lindo, para a glória de Deus. Passando 2 meses, o moço me pediu a casa, e quando ele me pediu a casa, então eu falei com a irmã vizinha. Ela falou que eu poderia fazer os trabalhos lá na frente da sua casa, e só mudemos para a casa vizinha, no caso, era no mesmo lugar, era vizinhos. Então o filho do dono da casa arrumou uma companheira e o pai pediu a casa, com dó, mas pediu, e nós ficamos cultuando na frente da casa da irmã Francisca. E aí Deus abençoou até que compramos o terreno e comecemos a construção da igreja, da comunidade do Arisco, né? E aí, comprando o terreno, a primeira coisa que eu fiz foi fazer as bases, a parte de ferragem. Fiz um banheiro, onde ia ser o banheiro, na base do banheiro já levantei um banheiro, cobrimos, botei uma porta, vaso, organizemos para ficar usando, não está pedindo banheiro a vizinho. E já subimos, né, e colocamos o medidor de luz para ter uma energia, e junto ali ao lado do medidor uma caixinha para que a Coserne, como chama lá no Rio Grande do Norte, a Coserne, colocasse o papel de luz naquela caixinha, não molhava nada, que estava tudo organizadinho. E ali nós começamos a fazer o culto na frente do terreno da igreja. E aí foi quando fomos levantando as paredes, organizando, e enfim, passamos ali 4 anos, faltava 17 dias para 4 anos, e então voltamos para São Paulo. E, aliás, nem logo para São Paulo, quando terminou aquele trabalho ali, o nosso tempo, o pastor que chegou, ficou querendo pegar o trabalho e tal, então entreguei para ele o trabalho, sem problema nenhum. E o pastor de Passagem, da cidade de Passagem, me convidou para dirigir uma congregação lá. Então fui congregar justamente com os irmãos em Lagoa da Esperança, onde era a primeira igreja que tem um vídeo aí no canal. E lá o pastor da cidade me levou a pastorear uma igreja no Cipual, um bairro da cidade de Passagem. Passamos lá 1 ano, fizemos as mudanças necessárias, muramos à frente daquela igreja também, demos acabamento da frente dela, fizemos o que pudemos ali durante 1 ano, e daí foi quando nós viemos embora para São Paulo, porque Deus estava me mandando vir para São Paulo, e a minha esposa ela não estava crendo que deveria vir para São Paulo, ela estava gostando lá do Rio Grande. Então quando a gente falava de vir para São Paulo, ela não concordava, ela queria que Deus falasse com ela, até que Deus falou com ela, e foi quando nós viemos para São Paulo. E o trabalho do Arisco ficou, né, dando continuidade com o pastor, fez algumas coisas, e agora outro pastor, agora quem está lá, e esse outro tem trabalhado bastante, a igreja está bem bonita. Vou deixar umas fotos dela aqui para os irmãos verem, né, a igreja da comunidade do Arisco como está. Então eu louvo a Deus porque agora tem uma igreja. Era o que o Espírito Santo falava para mim, que eu deveria ficar lá até comprar o terreno e levantar a igreja, para que o trabalho não acabasse mais. Porque da outra vez não havia igreja, havia simplesmente um ponto de pregação,
E aí foi fácil para acabar o trabalho. E quando nós criamos a igreja, então a igreja se torna mais difícil. Ainda que teve um pastor lá que pensou em falar com os irmãos, segundo os irmãos me falaram, de vender esse tempo, porque o trabalho era difícil e difícil acesso, dificultoso, mas os irmãos não concordaram, então ele se aquietou. Na verdade, irmão, não tem trabalho fácil na obra de Deus. Por quê? Porque o inimigo ele não vai deixar ninguém parado, ele não vai deixar ninguém quieto, ele vai incomodar, ele vai procurar atrapalhar. E os líderes é quem tem que sempre estar ligado no Espírito de Deus, porque é justamente a que o inimigo quer usar. Porque ele sabe, irmão, o inimigo não é bobo. Ele está observando e ele sabe que se ele derrubar a coluna mais forte, as outras se desfarão, não aguentam o peso. Então, quando alguém está na liderança de um trabalho, ele precisa ser bem vigilante, porque é nele que o inimigo está mais de olho do que nos demais, porque ele sabe, se ele destruir a coluna base, né, então as outras se transformam em pó, não tem como. Se um pastor diz, não, aquele trabalho não vamos mais fazer, como aconteceu na época da garagem, quando o trabalho era na garagem, o que a igreja vai fazer? Não pode fazer nada, a não ser que Deus use alguém para continuar, né, fazendo o trabalho por outro ministério, por outro caminho, mas a não ser que de outra forma não há. Então, é isso aí, a questão da comunidade do Arisco. Hoje está abençoado, Deus está salvando alma. Quero dizer para os irmãos que existem as dificuldades, né, para se fazer o trabalho, não é nada mil maravilhas, né, mas Deus está confirmando para a glória do nome do Senhor, né. Então, graças a Deus, irmão, para que o vídeo não fique muito longo, um trabalho que começou, eu conto agora de 2016 para cá, porque de 2006 a 2016 não existia nada lá, nem muito menos culto evangélico, ninguém fazia nada lá, tudo parado. Mas de 2016 para cá existe uma chama viva, acesa naquele lugar para a glória de Deus. Então ficamos suplicando as orações por aquele trabalho que Deus nos levou ali a fazer e que preparou outros para continuar o trabalho, e assim é a vida do servo de Deus, dos que faz a missão, a obra do Pai nesta terra. Quero agradecer já aos irmãos, né, que estão dando este tempo comigo, orar pelo pastor Ademils com a irmã Ana, que estão ali na Igreja de Redenção e são os responsáveis por trabalho no Arisco, lá na comunidade, juntamente com o grupo de obreiros, para que nós permaneçamos orando para Deus continuar dando vitória, porque as almas elas estão vindo para a salvação naquele lugar. Vou deixar algumas fotos aqui e os irmãos vai ver a igreja por fora como está, por dentro, alguns irmãos que congregam lá, o obreiro que lá, quando eu saí já deixei com um obreiro. Então tudo para a glória de Deus, né? Os irmãos que puderem cooperem conosco neste vídeo, e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Já quero agradecer a todos, né, por assistir o nosso vídeo e por participar do trabalho conosco, em nome de Jesus. Amém.